Estamos de volta, então, aqui com o seu Abrindo o Jogo, aqui na sua TV Horizonte. Abrindo o Jogo na TV Horizonte, nessa quarta-feira de cinzas. E vamos falar, então, de Campeonato Mineiro, gente. Campeonato Mineiro que começa no dia 28 de fevereiro. Portanto, daqui a 11 dias, né? A bola rolando, mas já temos aí a abertura da temporada com a decisão da Recopa Mineira. A competição que faz parte e das novidades implementadas em 2020 pela Federação Mineira de Futebol. E o título da Recopa será disputado entre o campeão mineiro do interior, que no caso foi o Tombense, e o campeão do Troféu Inconfidência. Todos recordam, né? Quinto, sexto, sétimo e oitavo. E a disputa vai acontecer já dia 20 agora, portanto no próximo sábado às 11 da manhã, no Independência, entre Tombense e Uberlândia. A gente vai explicar aqui, seriam 2 jogos a disputa da Recopa, né? Um jogo seria em Uberlândia, outro jogo em Tombos. Só que com a questão da pandemia, a federação então trouxe a Recopa para Belo Horizonte, vai jogar no Independência e teremos os dois se enfrentando, o Tombense contra o Uberlândia. Para falar com a gente sobre a Recopa e também essa preparação, já que faltam apenas 11 dias para o Campeonato Mineiro começar, para a bola rolar, em Minas Gerais, a gente vai trazer nesse segundo bloco o Juninho, que é gerente de futebol do Uberlândia, para conversar com a gente. Juninho, obrigado por atender aqui a gente do Abrindo o Jogo. Um abraço e boa tarde para você. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos que fazem parte do programa. Para nós é um privilégio poder estar discutindo qualquer assunto relacionado ao futebol aí com vocês, né? E esclarecendo para o nosso torcedor também, para todo o estado de Minas, a importância que é a disputa de um título como esse na Recopa do Interior. Tá certo, Juninho. Vou começar então perguntando a você que você trouxesse um resumo para a gente, realmente um apanhado aí. Como é que vem esse Uberlândia agora para a disputa do Campeonato Mineiro? O Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Uberlândia na estreia, né? Como que vai o Uberlândia, então? E para a disputa da Recopa, quantas contratações? O técnico da equipe, traz para a gente aí, para quem está acompanhando hoje aqui em Belo Horizonte, em todo o Brasil, Abrindo o Jogo, para conhecer um pouco mais o trabalho, o projeto de vocês para 2021. O processo do Uberlândia para 2021 se iniciou na eleição do ano passado, né, na verdade. Quando a gente ganhou as eleições, a gente começou já a planificar esse novo trabalho. O nosso treinador é Tuca Guimarães, é um treinador que já tem uma vasta experiência a nível de futebol São Paulista, futebol no Brasil, né? Foi treinador do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro em 2015. Nós temos uma equipe que foi totalmente reformulada, com somente 2 peças do elenco do ano passado, de 2020, estão de volta conosco aqui. Tivemos a necessidade de fazer várias contratações, né? Foram 27 ao todo, exatamente para poder montar um elenco competitivo, criando uma competição interna, né, dentro do grupo, aproveitando algumas gratas revelações da base, né, para a gente poder estar formatando aí esse novo time que a gente espera poder estar cada semana evoluindo um pouco mais, para chegar no dia 28, ter condições de jogar de igual para igual com o gigante do futebol brasileiro, que é o Cruzeiro, mesmo com todos os problemas que vem enfrentando a nível político, a nível estrutural, né? Nós sabemos que Cruzeiro é Cruzeiro. Se tiver só as camisas aqui já é problema para jogar, mas nosso intuito é poder estar sempre representando bem a camisa do Uberlândia Sport, que também é uma camisa pesada, é um clube praticamente centenário, né? 2022 completa 100 anos e uma história também muito bonita, um clube que tem uma paixão muito grande por parte do seu torcedor. Esse é o intuito desse trabalho que foi formatado. Tem algum jogador mais conhecido, Juninho, que você pode trazer para a gente aí do futebol mineiro? Algum jogador que vocês trouxeram aí para esse elenco totalmente reformulado, como você disse? Nós trouxemos o Marcão, que é o goleiro que estava no Vila Nova de Goiânia, acabou sendo campeão brasileiro da Série C agora recentemente. Acabou os últimos jogos, ele sendo titular, né?
é um jogador que passou por Náutico, que tem uma vasta experiência também. Temos a nível de futebol mineiro, que vocês devem conhecer bem, o Maílson, zagueiro, que jogou no Tombense, o Bruno Maia, que foi campeão brasileiro no Boa Esporte em 2016. Nós temos aí o Reis, um atacante que já figurou no elenco principal do Cruzeiro, na URT também, o último campeonato mineiro que ele disputou. Tem o Medina, que é um meio atacante que foi titular no Guarani, jogou no México. Temos alguns nomes, assim, um time que a gente tentou dar equilíbrio em todos os setores, o equilíbrio não só na questão da idade, também como no perfil, para a gente poder ter sempre opções para o nosso treinador, né, para ele poder estar executando todo o seu plano tático, todas as suas ações, todas as suas estratégias, jogo a jogo. Nós sabemos que o Campeonato Mineiro é um campeonato muito difícil. Você ganha e perde jogos dentro do ônibus, porque as distâncias são muito grandes. Você, às vezes, não consegue recuperar em jogos a cada 72 horas, como é esse início, né, de temporada. Então, a gente priorizou essa questão de estar recheando de todas as características dos nossos atletas, exatamente para dar todas as opções que a nossa comissão ela necessita para montar o nosso time jogo a jogo. Tá certo. Rafael Nobre, André Cristino, Lucas Bosch, fiquem à vontade aí para conversar com o Juninho. Juninho, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por participar com a gente. Boa sorte nessa temporada que se inicia. Queria que você contasse qual que é o objetivo do Uberlândia nesse campeonato. A gente sabe que teve a mudança recente do regulamento nos últimos 2 anos, né, que diminuiu acabou com aquela fase de quarta de final, mas também criou o torneio Confidência, que acabou, né, com o título do próprio Uberlândia. Qual que é o plano? É uma vaga na Série D, né, na próxima temporada? Dá para sonhar com uma classificação? O investimento que o Uberlândia fez para esse Campeonato Mineiro é compatível com qual objetivo? Nós ficamos bem atentos em relação a todas essas situações, porque o torcedor do Uberlândia ele é muito apaixonado, ele é muito fanático. E o Uberlândia tem um hiato aí de uns 30 anos que ele não tem consistência de resultados. Haja visto que na última década nós disputamos 5 vezes somente o campeonato da primeira divisão. E o objetivo principal dessa nova gestão evidentemente que é sempre na reestruturação do clube. A gente tem feito um esforço enorme para você poder dar qualidade para os atletas, para todos os profissionais que vêm trabalhar no clube. Mas o futebol sempre é o carro-chefe. A nossa necessidade primeiramente, assim, time do interior, eu sempre costumo dizer, eu tenho 25 anos dentro do futebol, eu trabalhei em 30 clubes, né? Então, o time do interior, a primeira coisa que ele vai buscar sempre é poder figurar do meio da tabela para frente, aliviando qualquer situação de rebaixamento, qualquer situação de briga pela parte de baixo da tabela, que seria uma catástrofe, né, a nível de estadual. E automaticamente você sendo competitivo do meio da tabela para frente, você vai alcançar os objetivos de Série D para 2022, que é o ano do centenário, a disputa novamente de uma possibilidade de você figurar numa semifinal de estadual, que te daria talvez um título do interior, e automaticamente você buscar esses objetivos passo a passo, jogo a jogo, como é necessário. Talvez seja uma Copa do Brasil, seria um grande troféu, né, para nós aqui, a nível de 2022, pela questão de ser um ano comemorativo para todo o clube. André, Rafael. Ô Juninho, boa tarde, André Cristino falando aqui. Todos os anos se fala muito sobre a importância, a necessidade de se ter um campeonato mineiro. Ele é sempre colocado em xeque, né, um campeonato estadual. Para você que lida diretamente com o futebol, com o campeonato estadual, você acha que essa competição ela é de fato primordial, ela tem que ocorrer, ou é possível que a Federação, o CBF, desenvolva um calendário que haja competições focadas mais nas equipes do interior e que essas competições deem vagas para disputa de competições nacionais, como Copa do Brasil, talvez aí sim criar uma competição com os melhores do interior para enfrentar os times da capital? Como que você vê hoje a necessidade do campeonato estadual?
André, na verdade, isso é uma discussão antiga, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a trabalhar com futebol, isso é uma discussão que os clubes do interior, eles estão sempre vinculados ao campeonato estadual pelo fato de às vezes, não ter calendários a nível nacional. Então, faz parte da cultura do interior você brigar pela disputa do campeonato estadual. Se o campeonato estadual, por um motivo ou por outro, ele perder seu interesse e ele vir a não ser mais disputado, o futebol do interior do estado ele vai acabar. Essas praças como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Governador Valadares, Juiz de Fora, qual vai ser a possibilidade de alcançar uma competição nacional? Então, assim, para nós aqui tem muita importância. Seria uma honra para o Uberlândia, por exemplo, um dia ser campeão estadual, por exemplo, chegar numa final de estadual, como aconteceu com a Tombense esse ano que passou. Então, assim, é evidente que as grandes agremiações, Atlético, Cruzeiro, América, que têm possibilidade de estar figurando no cenário nacional, eles não têm muito interesse no estadual, até porque são 16 datas a mais para essas equipes, elas botarem seus jogadores numa situação de competição que vai desgastar a nível muscular, articular, um monte de outros fatores. Mas para o interior, para nós aqui, o campeonato, talvez se a gente tivesse um formato até um pouco mais longo, né? Um pouco mais de datas, talvez a gente disputar alguma situação regionalizada e posteriormente ter uma fase final com a entrada das equipes maiores, as equipes que estão no campeonato nacional, por exemplo, para nós seria até você ter a possibilidade de você ter um calendário um pouco mais rico nisso. Mas a gente sabe que futebol ele envolve muita questão financeira, é um saco sem fundo. É evidente que quem tem brasileiro de Série A, Série B, como é o caso dessas equipes que a gente citou, até as nossas equipes aqui de Série C, como é o caso da Tombense, do Gol no ano passado, o principal objetivo deles é exatamente esse, os nacionais, né? E aí perde um pouco do interesse pelos estaduais. Mas as equipes que não têm calendário nacional, pode ter certeza absoluta que o estadual é muito importante. Ele movimenta, se tivesse público, por exemplo, o Uberlândia é uma praça que tem 7, 8 mil de média. Jogo grande aqui contra o Cruzeiro e Atlético, por exemplo, são jogos para 15 a 20 mil pessoas. Então, existe um saudosismo aí dos clubes do interior na questão do estadual, né? Tá certo. Rafael Nobre, para fazer uma curtinha aí para o nosso Juninho também. Vamos lá, Juninho. Tudo bem? Rafael Nobre, Rádio América. Boa tarde. Ô, Juninho, para a gente poder falar de Campeonato Mineiro, a gente escuta muito, como o André disse, como é tradicional, né? A gente ouvir muitos clubes falarem que o Campeonato Mineiro não é rentável. A gente vê muito também quando começa o campeonato, o que aconteceu já, se adiantou com o Uberlândia esse ano. 23 jogadores contratados, sempre essa reformulação muito grande. É muito difícil, eu queria que você explicasse para a gente, que às vezes a gente fala alguma coisa, pode ser que a gente, por não estar no meio, não entender muito bem, por que isso acontece, por que não dá para manter um trabalho, deixar um trabalho que possa acontecer durante mais tempo, para que a gente possa, assim, ver, porque a receita, a gente entende que é mais ou menos por aí, né, ou não? Nós, na verdade, Rafael, uma das maiores preocupações que nós temos aqui nessa nova gestão é com uma estruturação da categoria de base, que ela vai te proporcionar essa possibilidade de você ter um custo menor nas suas formatações de elenco e vai ter uma longevidade maior de um atleta dentro da própria estrutura do clube. Só que, assim, o que acontece com os clubes do interior? Eu vou falar em relação ao Uberlândia. Fizemos aí 8 anos de categoria de base. Usamos aquela situação da lei do incentivo fiscal, né? São projetos que o governo federal, você capta o recurso e o governo autoriza você a fazer
essa manobra aí fiscal para poder reverter em dinheiro para os clubes poderem trabalhar na iniciação. E o Uberlândia fez 8 anos esse processo, mas não revelou nenhum atleta. E aí o que acontece? Você tem, todo ano tem que estar reformulando. Como você não tem, por exemplo, esse ano de 2020, nós não tínhamos, se não fosse a pandemia, no mês de abril acabariam as atividades do profissional, só voltaria em dezembro de 2020 para poder reiniciar um novo processo. Você não tem como manter um elenco, por menor que seja, financeiramente num clube por 7, 8 meses sem atividade. Então, essa reformulação, todo ano, essa situação de muitas contratações, elas passam pelo calendário. Então, assim, a Federação Mineira, a gente tem um bom trâmite com eles. Se a gente tivesse um campeonato nos moldes antigos, talvez, que o Campeonato Mineiro durava 6 a 7 meses, mais um de preparação, você praticamente tinha 8 a 9 meses de competição. Essa possibilidade ela não existe hoje por causa dos campeonatos nacionais. Então, você tem que ter aí um investimento na categoria de base, que é o que a gente vai tentar fazer essa reformulação agora, para poder estruturar um segmento onde que a gente consiga fazer a formação com um pouco mais de qualidade, para você poder utilizar dessa matéria-prima que está aqui dentro. E aí você vai conseguir minimizar, né? Futebol, eu sempre falo, é um saco sem fundo. Então, é um custo absurdo. Você botar um time em campo para jogar, por exemplo, a cada jogo você vai gastar em média entre 25 a 30 mil reais. É verdade. Só de despesa de taxa, de federação, de polícia militar, de ambulância, de quadro móvel, né? Então, assim, é muito caro. E aí se você tem uma possibilidade de ter uma categoria de base bem elaborada e fornecendo jogadores para o profissional, você consegue minimizar essa situação. Sim. E os clubes do interior normalmente não têm esse foco. Eles não olham para a base, né? Porque é caro, custa muito dinheiro também. Você manter um departamento amador qualificado, ele custa caro. E normalmente as equipes priorizam o quê? Disputa do profissional, 4, 5 meses, fecha as portas, retorna na próxima temporada. É isso aí. Juninho, obrigado, viu, pela participação com a gente. Detalhou direitinho essa questão do Uberlândia, a preparação para o Campeonato Mineiro. E lembrando que no dia 20, então, no sábado próximo, tem a disputa da Recopa já com o Tombense aqui em BH. A gente vai se ver lá, Juninho, com certeza estarei nessa transmissão aí pelo futebolmineiro.tv.br. Juninho, obrigado e grande abraço. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. A gente está sempre à disposição para aquilo que vocês quiserem esclarecer a respeito do Uberlândia Esporte Clube. E vamos para é uma decisão, né? Decisão é decisão, título é título, é a primeira da história. Ou seja, se a gente tiver a possibilidade de ganhar, vai ser muito gratificante para todos nós aqui em Uberlândia. Valeu, a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais Abrindo o Jogo para você.